Ei, gatíssimas, meus amores, tudo bem? Vamos falar hoje de processo principal e execução? Sabe o que é processo principal? O que é execução? Vamos lá que eu vou te contar. E se você ouvir um chorinho de criança, é porque a gente está com uma visita ilustre hoje aqui no estúdio, então você pode acontecer de ouvir um chorinho ali no fundo, mas está tudo bem por aqui. Então vamos lá, vamos falar de processo principal e execução. Sara, o que é o processo principal e execução? Eu não fazia a menor ideia que existia isso. Pois é, existe. O processo principal é a fase em que a pessoa ela ainda está sendo condenada, aquela fase em que vai produzir provas, aquela fase em que a pessoa vai apresentar testemunhas. Isso é o processo principal. Essa fase do processo existe chance de absolvição, existe chances de uma condenação menor. Então, nós estamos falando de processo principal. Geralmente, você contrata um advogado especialista naquela área, naquela fase de execução, naquela fase de absolvição, fase de diminuição de pena, fase dessa primeira etapa do processo. Então, processo principal. Depois, nós temos a execução. A execução, gente, ela nasce através de uma sentença. E tem advogado grande que fala que não, mas presta muita atenção. Para eu ter uma execução, eu preciso obrigatoriamente de uma sentença. Seja ela uma condenação provisória ou uma condenação definitiva, aqui para execução, que é a fase de cumprimento da pena, você precisa de uma condenação. Nós falamos de preso provisório até a primeira sentença. Sentença de primeiro grau. Vou colocar minhas anotações aqui para eu poder te explicar. Então vamos lá. Como que começa? O processo principal, ele começa aqui, ó, primeira instância, primeiro degrau. Vamos imaginar que a delegacia é o térreo. Eu tenho um prédio, eu quero subir os degraus para chegar em Brasília. Eu posso já bater em Brasília? Não, não pode. Você precisa escalar, você precisa subir degraus. Então, delegacia é o térreo. Delegacia em que o cara vai prestar depoimento para um delegado, delegacia em que ele está ali esclarecendo alguns pontos. Delegacia, térreo. Primeiro degrau, processo principal da primeira fase. Nesse primeiro degrau, você vai ter audiência em que vão ser ouvidas testemunhas de acusação, vítima, policiais, testemunha de defesa, perito, médico e, por último, o réu. O réu, ele é o último a ser ouvido, ele é o último a prestar depoimento. Então, presta bastante atenção nisso, porque ele vai ser a última pessoa a falar. Depois tem a defesa final, ali que nós chamamos de memoriais, e temos uma sentença. A partir do momento que nós temos uma sentença, nós não falamos mais em preso provisório, porque esse preso, que ele está preso provisoriamente, ele tem direito à prioridade para a audiência dele, ele tem direito de prioridade para ter esse julgamento de primeira instância. Então, ele subiu o primeiro degrau, ele está aqui. Segundo degrau, quando a gente vai para o Tribunal de Justiça, quando fala da apelação. Então, vem uma sentença, essa sentença ela pode ser discutida através de apelação, sobe um segundo degrau e nesse segundo degrau vai ter apelação. Nessa apelação, nós não falamos mais em audiência, sim em julgamento. O julgamento, ele é feito com os desembargadores, que são juízes, mas de um degrau acima, tá? 3 desembargadores, e eles que julgam esse processo de apelação. Tem um julgamento em que o advogado pode ou não fazer a sustentação oral. Cabe a cada profissional decidir se vai ou não fazer essa sustentação oral. Ok? Nós estamos falando de degraus. E para Brasília tem que subir um degrau a mais, e aí tem uma série de coisas, de recursos, que vai bater em Brasília, vai ser aceito recurso especial, recurso ordinário, recurso extraordinário, agravo nesse recurso, uma série de coisas aqui que vai ser discutida. Recurso especial, recurso extraordinário, STJ, STF, ok? E aí a gente está falando do terceiro degrau. Só que paralelo a tudo isso, o que nós temos? A execução. Enquanto a sentença não foi finalizada, enquanto a gente não tem uma condenação definitiva, aquele preso, ele não fica lá. Aqueles dias que ele está ali não vai computar. Não. Nesse período, nós temos o quê? Uma execução provisória. O preso deixou de ser um preso provisório, mas nós passamos a ter uma execução provisória. Essa execução provisória, ela nasceu daquela primeira condenação.
daquela primeira sentença. Então, se eu tenho uma sentença, eu tenho uma execução provisória. É emitida uma guia de recolhimento provisório. Essa guia de recolhimento provisório tem lá o período de tempo em que o preso foi condenado, tem muitas vezes a pena de multa que o preso foi condenado, e a gente vai falar mais para frente dessa pena de multa, mas presta atenção, nessa execução provisória, que é a fase de cumprimento da pena, ela precisa ser acompanhada. Essa fase de cumprimento da pena, ela precisa de um acompanhamento de um advogado especialista na execução. Se você não tiver um advogado particular, ele não fica desassistido, ele fica pela defensoria pública ou pelo advogado da casa, que a gente chama. A unidade prisional, ela tem o jurídico dela, o judiciário. Só que presta atenção, é muito preso para um, dois advogados muitas vezes. Aí fala, o preso está extrapolado, o preso está lá na unidade e não tem auxílio. Então, muitas vezes compensa, se você tiver condições, contratar um advogado particular para que esse advogado faça o acompanhamento dessa pena. Mas é muito importante você entender que o processo ele tem sim duas fases. Ele tem a fase do processo principal, em que vai haver uma sentença, em que antes dessa sentença o preso ele pode de diversas maneiras buscar a sua absolvição, a sua liberdade provisória, ele pode buscar uma condenação menor, mas a gente tem aqui uma execução, mesmo que provisória, porque essa execução provisória, que é a fase do cumprimento da pena, ela deve ser acompanhada. E além dela ser acompanhada, tem diversos atos em que acontece na execução. Diversos atos que acontecem nessa execução provisória ou definitiva, porque depois o processo ele transita em julgado. O que é o trânsito em julgado? Quando não cabe mais recurso. E após esse trânsito em julgado, nós estamos falando de uma condenação definitiva, e através dessa condenação definitiva, nós temos o quê? Uma execução definitiva. E no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais da fase dessa execução provisória e da execução definitiva. Eu espero você.